Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a todo mundo que está comigo nessa caminhada. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Convido aí a conhecer os episódios passados. Lembrando que a ocupação do Rabiscos em comemoração aos 2 anos do podcast continua. Cada dia tem um nome lindo, lendo alguma coisa de sua autoria, indicando alguém para a gente conhecer. E finalmente chegamos são e salvos, um pouco machucados, ao último episódio do ano de 2020. Esse 2020 que vai estar para sempre aí marcado na história, seja como um dos anos mais trágicos, seja como um dos anos mais sentidos pelos companheiros de arte, da cultura, um dos anos aí de grande descaso estatal, de intrigas acentuadas também. E eu decidi não parar o Rabiscos na tradicional férias, que a gente geralmente para 3, 4 episódios no fim do ano. Até porque 2020 é também um ano de reclusão, né? Onde as pessoas ficam mais em casa, deixam de viajar. Pelo menos um pouco, né, alguma parte das pessoas deixam de viajar. O entretenimento acaba sendo uma das únicas liberdades aí que a gente pode desfrutar sem limites e sem riscos, né? Esse episódio também a gente vai ser um daqueles reflexivos. Eu decidi falar sobre o perdão e a poesia. É um tema difícil, é um tema espinhoso, mas que toca as pessoas, em especial as pessoas mais sensíveis, em especial as pessoas que produzem poesia ou que consomem poesia, as pessoas que estão aí buscando pela poesia para tentar entrar no eixo dentro de si, diminuir todo o caos. Quando a gente fala sobre o amor, sobre afeto, sobre lealdade, a gente fala também sobre falhas, sobre feridas, sobre a consequência disso tudo, que é o sentimento que faz a gente continuar apesar de todos esses percalços, que é o perdão. Então a ideia foi unir duas escritoras que eu sou fã, que eu sou grande exaltador da arte delas, e entender como que o perdão influencia as temáticas poéticas, como elas veem o perdão sendo poetas e conversando com um mundo tão plural como elas fazem. Será um encontro mineiro. Como vocês sabem, eu falo do sul de Minas, Poços de Caldas. A minha querida Luana Ferreira, a Lua, ela fala da Zona da Mata Mineira, da cidade de Além Paraíba, e a Carla Andrade, querida Belo Horizontina, falando aí de Belo Horizonte. A Carla, ela é jornalista, poeta. Eu tive o prazer de ler 3 dos seus livros, Caligrafia das Nuvens, Artesanato de Perguntas e Voltagem. Eu amei os 3. Quem quiser conhecer mais sobre ela pode encontrar também no Instagram. Carla Andrade, poeta. Ela é uma excelente escritora. Ela tem uma poesia corriqueira, levemente irônica, e ao mesmo tempo é suave e deixa a gente muito atordoado, deixa a gente muito inquieto. E minha queridíssima amada Luana Ferreira, que eu conheço há tantos anos aí da internet. Eu com a Lua, quando a gente chegou no Instagram, era só mato só. Era só mato e o Zac. Ela tem um dos Instagrams mais seguidos aí no mundo literário, que é o Instagram Sou de Lua, Sou underline de underline Lua. Ela é uma das autoras do livro Aglomerados, que reuniu aí vários influenciadores literários da internet, com textos, poesias e reflexões. Bom, a Lua, eu sou muito fã dela, sou um admirador dela em todas as suas nuances. Ela é um talento, ela consegue escrever textos autorais belíssimos, ela não tem medo dos mergulhos que a poesia permite. Eu me identifico muito com a Lua, ela sabe disso. A gente sempre está trocando ideia, a gente lê junto, a gente troca coisas das nossas vidas. E não é à toa que ela possui aí tanto leitor fiel que sempre a acompanha. O papo foi bem legal. Lembrando que a edição é feita por mim. Eu gravo, eu subo os episódios, eu edito e eu dou o meu melhor. Foi gravado na plataforma Zoom, então eventualmente vai ter um pequeno pique ou outro
de variação de conexão, mas nada que prejudique o episódio. Quem quiser entrar em contato comigo para sugestões, reclamações, dicas, é só me procurar no Instagram, Tadeu F. Rodrigues, ou no Instagram do programa, @podcastrabiscos. Beleza? Vamos ver então que o papo foi bem legal. Meninas, obrigado por estar aqui comigo, por aceitar esse desafio do Rabiscos, essa roda de conversa que visa nada mais, nada menos do que discutir sentimentos básicos, sentimentos demasiadamente humanos, sob a ótica das pessoas que trabalham com arte, aqui no caso com duas poetas que eu admiro muito. A Lua, que eu já conheço há muitos anos. A Carla, que conheci por causa da Lua e que passei a me encantar muito com a poética, o carisma, a humildade. Aliás, Carla, li os 3 livros que você me enviou, Caligrafia das Nuvens, Artesanato de Perguntas e o Voltagem. Desejo boas-vindas a vocês e já desejo boas-vindas com uma pergunta. Perdão é uma virtude e a poesia, ela ajuda a perdoar? Boa noite, boa noite, Tadeu. Prazer estar noite. aqui. Boa noite, Lua. Muito legal ter conhecido vocês dois. É pouco tempo, né, que a gente tem trocado poesia e A Lua vendeu conversas. muito bem seus livros, viu, Carla? Nossa! A comissão dela foi altíssima também, né? Fazer o quê? Tipo isso. Encontro de mineiros aqui, que gostoso, pertinho do Natal, né? Ai, o Natal a gente tem que falar que é uma virtude, assim, e como que foi... Assim, eu acho que na filosofia, né, assim, quando a gente pensa na religião, assim, é uma virtude. Eu, assim, você falou demasiadamente humano, né, assim, você e eu também sou, então esse bem e o mal, ele tá brigando comigo o tempo todo, e eu acho que é muito difícil, assim, o perdão no sentido do esquecimento. Assim, eu queria ser menos humana e ter uma memória menos ruminante, sabe? Assim, minha memória é meio de vaca, assim, ela fica ruminando muito, então eu demoro muito para esquecer as coisas. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa. É difícil perdoar, é difícil, eu não sei, eu não consigo ver como uma virtude, assim, daquela coisa cristã, assim, que a gente, claro, que a gente tem que buscar, né, como uma forma espiritual, assim, de evolução, mas eu acho que é muito de acordo com esquecimento, perdoar é com esquecimento. E no dia a dia, o que eu vejo quando eu tento perdoar alguém e nas minhas relações próximas, eu vejo que eu tenho uma dificuldade de esquecer muito grande. Então, na verdade, eu não consigo chegar perto dessa virtude nessa vida, eu não estou conseguindo, não. Talvez em outras encarnações eu consiga, mas nessa está bem complicado, assim. E, assim, escrever me faz digerir bastante, né? Ali vomitar, assim, essas mágoas, esse ressentimento todo, né? Que a gente carrega, que vem justamente dessa falta de perdão, que é uma coisa humana mesmo, que a gente está tentando perdoar, a gente continua com a pessoa ali, tendo relacionamento, mas a gente não consegue esquecer, né? E eu não sei se é bem isso, se eu conseguir, assim, responder a pergunta. Eu acho que é isso. Por que eu quis começar perguntando isso? Quero ouvir a Lu agora, mas eu acho que começar perguntando se o perdão é uma virtude, eu estou tendo uma visão de uma poeta, de uma excelente poeta. Posso falar agora que eu li seus livros. A Lua, que eu já acompanho há muito tempo, uma excelente poeta e badaladíssima nas redes sociais, com 200 mil seguidores. Vocês têm uma visão humana e sensível disso. Eu vou começar com essa indagação em relação a ser ou não uma virtude, eu acho que é o start mais honesto com o ouvinte, né? A gente entender esse sentimento como sendo isso ou não. Então, eu gostei da sua resposta justamente porque você conseguiu sedimentar como que é dentro de você isso. E você, Lua? Luana Ferreira, com 2 N's. Se é uma virtude. Eu acho que o perdão é uma virtude, sim, Tadeu. Acho que é uma virtude que talvez algumas pessoas tenham um
dentro do seu próprio temperamento, mais habilidade, mais facilidade para pôr em prática, né? Eu acho que cada um carrega dentro daquilo que a gente entende como sanguíneo, como colérico, como, enfim, todos esses tipos de temperamento, algumas habilidades para certos tipos de coisa. Então, eu acho que sim, é uma virtude, porque eu acho o perdão um exercício extremamente difícil, né? Até conversando um pouco com o que a Carla disse, eu acho que o perdão não tem tanto a ver com esquecer, mas, e voltando para você, eu acho que é uma virtude dentro de uma habilidade natural e dentro de tirando a questão da aptidão, mas também dentro de uma vontade e uma necessidade de colocar isso em prática, tendo em vista o benefício que o perdão traz, quando a gente consegue entender. Sim, é uma virtude, para mim é uma virtude. Vocês se complementaram no jeito... Antes da gente começar bem, Vou pedir para vocês lerem alguma coisa para mim. pedir para vocês duas trazerem algo que vocês, assim, entender que dialogam com Rabiscos nesse momento. Eu ia gostar de ouvir vocês lendo. Eu posso começar, ou a Carla, ou segue o... Não, pode começar. Pode Segue sim. a ordem. A lei é para os nossos inimigos. Ótimo. Eu tenho muito uma visão assim dentro de mim que perdão é movimento, como eu disse, é um exercício. E o exercício requer esse movimento, esse sair do lugar, sabe? Uhum. Eu acho que o perdão não aceita uma paralisia, uma letargia, sabe? Então, levando isso em consideração, eu vou ler um texto que é meu mesmo, que a princípio, se você ler, inclusive eu já o postei várias vezes na minha página, a princípio, se você ler, talvez a gente não vá encontrar nenhuma relação com o assunto perdão. Mas dentro desse olhar que eu tenho do perdão, que é sair do lugar, sair desse lugar de ferida, de dor, esse lugar de mágoa, esse lugar enrijecido e de ofensa, enfim. Eu trouxe esse texto que é pequeno, é curto e que diz assim: deixo a flor, a carta, a memória, deixo o poema esculpido em dor, deixo o início, o fim, a história, deixo tudo e não me deixo, vou. Que lindo. Obrigada. Aplausos de um... Eu acho que tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com seguir, sabe? Com você se desprender. Eu acho que o perdão tem muito a ver com desprendimento, com a liberação, sabe? Por isso que eu pensei nesse texto. Adorei. Casou super. A Carla tem um nome super poético. Como é que é o seu nome completo mesmo? Carla Andrade Bonifácio Gomes. Olha que bonito. Dá pelo menos o Bonifácio. Ela nasceu poeta. Ela Nome, nasceu... né? Assim, meio Andrade, Oswaldo Andrade. Eu sou Tadeu Francisco, velho. Minha mãe achou legal isso, não? O meu é Luana Souza Ferreira. Você quer isso? Não, você podia, já que você ficou com o Andrade, você podia emprestar o Bonifácio. Bonifácio, ela entra em qualquer lugar sem pagar nada. Eu acho legal porque tem gente ainda que separa, coloca Boni, aí depois Fácil. Menos. Boni Clyde, Boni Fácil. Boni Clyde, né? Aí eu até rimou com Clyde, Boni Clyde. Vamos ouvi-la. Hoje eu estava pensando muito, né? Fiquei pensando época natalina, né? E fiquei pensando muito no perdão o dia todo, e é uma virtude, sim. Mas, assim, muitas vezes eu me pego perdoando as pessoas por medo de perdê-las, assim, sabe?
E assim, pode parecer um pouco confessional, acho que a minha poesia tem muito de confessional também, e às vezes é o meu jeito, assim, de falar. Mas, e aí eu acabei escolhendo um poema que fala muito de perder, assim. E eu acho que isso acontece muito na sociedade também, assim, feminina, né? Muitas pessoas ficam em relações que elas não deveriam perdoar, que deveriam sair daquelas relações, mas elas ficam com medo de perder as próprias relações que elas têm, né? Independente de ser com companheiros ou com amigos. Então, é uma poesia que eu gosto muito. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouco a cada dia, aceite austero a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério. Lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas, um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudades deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o ar etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser um mistério, por muito que pareça, escreve muito sério. É da Elizabeth, né, Bischoff, e aí traduzido pelo Paulo Henriques Brito. E eu Muito gosto bonito. muito desse poema. Acho Ele que abre até no meu sintetiza muito, livro. né? E aí eu pensei nele, assim, que eu fiz muito essa reflexão hoje de quantas vezes há um perdão que não é um perdão muito verdadeiro também. Ele é um perdão por medo também de perder, né? Uma outra forma de ver o perdão, né? Que eu tenho pensado muito, assim, principalmente numa sociedade, assim, é o que eu venho escrevendo muito atualmente, assim, pensando na sociedade patriarcal, na ancestralidade e tanta coisa que eu que eu tenho perdoado ultimamente. E isso é uma virtude muito grande, e justamente por compreender, né, culturas passadas, a ancestralidade, o patriarcado, coisas assim que hoje eu me permito perdoar, ir atrás e de compreender. Então, essa busca pela compreensão já é uma virtude, né? Eu acho que você está muito bem colocando. Eu acho que vai dar gancho para uma coisa que eu queria falar. Tem uma poesia no Voltagem que se chama Alçapão. Eu gostei muito. Ela fala assim: casamento. Os grãos de arroz espalhados no chão não vão vingar. E tem uma outra poesia que diz assim: função do meu riso. Nunca mais falo eu te amo. Esqueça. Esqueça seus dedos suicidas como traças dentro da minha calcinha. E quando a gente combinou esse papo, a Carla, eu e a Lua, eu montei um grupo no WhatsApp para a gente se programar com horários, uns dias de gravação, até porque a Carla estava de férias, viajando, enfim. E quando eu falei do tema, a Carla brincou dizendo que estava só vingança, nada perdão. E eu achei esses 2 poemas que falam de vingança. E eu acho que é super nobre a gente sentir também o desejo de vingança, a raiva, o despeito, porque aqui não está ninguém no alto da perfeição para espalharmos somente a boa ideia de conduta. Qual que é essa linha tênue entre perdão e a vingança, assim, só para... Ela que faz a gente se sentir tão humana, né? Tão humano, né? Se a gente for pensar na própria mitologia, né? Nos deuses, como os deuses mitológicos, eles eram tão humanos, assim, né? Como que a gente se distanciou um pouco disso, assim? Eles eram tão humanos como nós, assim, e essas eram coisas que eles faziam, né? Praticavam, viam essa ira, né? Essa vingança com nobreza também ali entre esses deuses, né? Essa, né, do casamento, assim, são coisas assim que
podem parecer confessionais ou não, qual que é o eu lírico que eu usei, né? Assim, Aliás, eu adorei esses poemas, viu? Eles são... Eu amo, você falou de dois que eu adoro, e eu adoro esse livro. do Voltagem, né? E que talvez eu estava realmente ali com a energia, estava com muita energia para realmente falar de coisas que eu estava sentindo mesmo, não desperdiçar essa energia que eu estava sentindo, porque a gente sempre pensa em construção das coisas, e eu acho trabalhar com a imagem, né, igual eu trabalhei nesse do casamento, né, dos grãos de arroz ali não vão vingar, de vingança, de tipo assim, esquece assim aquela imagem foi uma imagem bonita. Tem o alçapão também desse livro, que eu também falo do perdão, né? Que um perdão dito a qualquer hora é um perdão também que não funciona, que não vale nada, né? Mas é uma coisa que a gente vai construindo, né? Que a gente, com a maturidade, eu acho que quando eu escrevi esse livro, eu já estava com uma maturidade, assim, de poder... de anos também de terapia também, de poder chegar e falar, eu já escrevi muito em diário, mas como passar isso que você colocou no diário para um poema, entendeu? Para ele virar um poema e não só aquele ódio que você tá, né? Porque a gente sente quando a gente quer perdoar e ao mesmo tempo não quer perdoar. Ai, meu Deus, é muito complicado. Esse tema eu acho que é o mais complexo, o perdão é o mais complexo da humanidade, você escolheu o mais complexo de todos, principalmente porque tem também a culpa, né, que a gente sente também, mas aí depois da gente falar do auto-perdão também, então quando a gente escreve e a gente pensa no auto-perdão também, a gente tenta ter uma empatia pela pessoa. Então, quando a gente escreve ali o poema e não está só vomitando em diário, beleza. Aí a gente pode pôr todo o ódio. E aí, quando você faz um poema, depois ele é humano, mas tem um pouco mais de empatia. Ele sai com mais empatia do que se fosse no diário. No diário é pior, o negócio ainda é mais vingativo ainda do que tudo, assim. Bom que que tem, né, um controle, assim. Eu faço pelo menos essa seleção, né? Porque eu escrevo antes em diário e depois eu passo. Mas ele é bem confessional, esse livro. Adoro ele, eu gostei muito dele. Ele é curtinho, né? E o nome é perfeito, né? Voltagem, que é uma coisa assim. Eu penso sempre num choque, né? Aquela coisa que você sente uma ligada porrada. no 220 megavolts. Assim, e ele é pequeno, mas vem com a potência. Então, você falando da linha tênue, eu acho que existe sempre uma relação perdão, vingança e justiça, né? Quando é até um pouco clichê, né? Perdão versus justiça, perdão versus vingança. Ainda mais, principalmente dentro dessa nossa cultura judaico-cristã, dentro dessa questão teológica moral, eu acho que existe uma questão nessa linha que é uma questão de simetria e que a gente pode trazer, se for pensar assim, de forma um pouco menos poética, talvez aquilo que o que seria perdoável e o que seria imperdoável. Há alguma coisa, existe algo imperdoável para quem e por quê? Existem várias indagações para a gente se fazer, para poder fazer essa viagem e poder, de repente, conseguir apartar ou conseguir traçar essa linha. Levando em consideração isso que eu falei da nossa cultura, né? E até mesmo de outras filosofias, como o budismo e tudo mais. Por exemplo, se você pensa numa mãe que perde o seu filho assassinado e num casal que tem uma briguinha boba porque a mulher queimou o arroz ou colocou muito sal no feijão. Esse tipo, você entende a questão do
que eu estou querendo trazer dessa questão da simetria, né? Dessa questão, dessa conversa entre perdão, justiça e vingança. O que é a vingança e o que é o perdão, sabe? Você pode perdoar alguém que pisa no seu pé até com uma intenção, com uma ideia, uma predisposição. Alguém que te fala alguma coisa para te machucar. O que dentro desse contexto todo, Sim. eu acho que o que divide isso daí está justamente dentro do que subjetivamente eu entendo como perdoável ou não, entendeu? Entendi. Até me lembrei de um fato que eu acho que eu consigo me expressar aqui. A gente lida com relações humanas, né? A gente escreve e a gente tem leitores que nos enxergam de modo, de momento, com o ânimo que eles estão carregando no coração naquele momento da leitura. Isso foge do nosso controle, né? Você foi falando, eu fui pensando em várias coisas, assim, tipo, coisas que a gente não controla. E os obstáculos dos sentimentos, na minha opinião, está muito ligado ao fato dos sentimentos serem instintos também, serem instintivos, ligado ao instinto até que a gente carrega no nosso DNA, né? Perdão, eu lembro de algumas conversas na minha vida, assim, com meu pai, com o pessoal que convive, assim, com os projetos que meus pais fazem, e eu lembro de uma coisa que me marcou muito, e de uma dessas conversas, alguém me falou que o perdão tem mais a ver com uma decisão. O perdão não é um sentimento, não seria o sentir, seria decidir perdoar, uma coisa racional. Eu vou perdoar. Eu prolongo aqui até um pensamento que eu tenho, e acho que até a Lua já me ouviu dizer, que a Lua, ela está me acompanhando numa história nova que eu estou escrevendo, e ela sabe disso, ela está vendo de perto. Em certo momento dessa história que eu estou escrevendo, eu falo sobre o perdão. E eu acho que o perdão, isso é uma opinião muito pessoal, ele é muito ligado, ele é mais ligado a quem está perdoando do que o perdoado. Porque quando não Totalmente. perdoa, Totalmente. eu acho assim, a pessoa quando não perdoa, ela carrega um peso muito grande. É duro viver sem perdoar. Mas aí as pessoas podem perguntar, mas e quem me fez mal e não pediu perdão? Como que eu vou escolher, como que eu vou tomar essa decisão de perdoá-lo? E eu ainda assim acho que é escolha, porque eu posso escolher perdoar alguém que não se arrependeu ou não pediu perdão, para eu me ver livre desse peso. Então, a minha Isso. ela É aquela história do próprio né? veneno, né? Assim, É, você que está com veneno, né? isso, porque para o outro, ainda mais se ele não tiver arrependido, não importa como eu me sinto, ele tá pouco se lixando para mim. Então eu prefiro seguir sem peso, ainda que na minha cabeça, só na minha cabeça. Eu falo, eu te perdoo, e agora eu vou tocar minha vida sem esperar seu arrependimento, se eu esperar seu pedido de desculpa. E a poesia, para mim, ela entra muito aqui. Porque a poesia, nesse caso, ela me acalenta muito nesses pontos, assim, sabe? De eu conseguir, através dela, analisar o mundo sobre tantas formas. Eu não sei, essa introdução enorme aqui, que vocês me falassem também um pouco sobre isso, sobre a relação que entende do perdão, da pessoa que magoou e da extração da poesia, ou o envolvimento do arrependimento, pedido, enfim. Eu tenho isso muito. Parece que depois eu tenho um certo alívio, assim. Eu escrevo, é como se fosse um pouco um perdão, e aprendendo cada vez mais que aquela pessoa, ela não precisa estar na minha vida. Eu posso perdoá-la e isso vai me fazer cada vez uma pessoa melhor, assim, né? Melhor para seguir minha vida e esquecer, e sem tê-la perto de mim, assim, que é uma decisão. Eu acho que esse momento da decisão mais importante disso, de tipo assim, eu não quero essa pessoa mais perto de mim, assim, e eu perdoo, eu quero que ela siga o rumo dela e eu sigo o meu caminho. Então, são caminhos, assim, diferentes. Então, é enxergar com um olhar maior do que antes eu estava enxergando só, tipo, ali, vamos resolver no meu mundinho, no mundinho dela. Então, isso dá uma dimensão maior. E quando eu escrevo, não sei,
talvez estou escrevendo uma outra história para mim, para ela. A Uhum. poesia liberta, é uma liberdade. Assim. Você não depende do outro, né? Isso é muito bom. Dá uma liberdade para mim também. Eu acho que eu estou libertando o outro também. Liberdade é sempre linda, né? Esse tipo de liberdade através da Esse poesia, tipo né? Você conseguir. Eu te interrompi, Carla. Não. Eu particularmente, eu tenho uma coisa dentro de mim de muito forte de movimento. Tudo que me segura, que me paralisa, eu tento me livrar daquilo. Assim, de alguma forma, pelo menos as coisas que são possíveis. Nem tudo é tão fácil, né? Uhum. E o perdão não é fácil, mas é engraçado, não é que é engraçado, mas eu particularmente, para o perdão, eu tenho uma certa facilidade, porque eu quero sair daquele lugar que está me amarrando, que está me prendendo, sabe? Que está travando os meus pés. Porque eu acho que a falta de perdão faz isso, sabe? Ela te amarra de um jeito assim, ela te prende de uma forma, sabe? É como se os seus pés ficassem paralisados ali, você não conseguisse caminhar. Você não caminha quando você não perdoa, sabe? Você está sempre com aquele pensamento ali naquilo que te feriu, e aquilo vai gerando uma mágoa, uma amargura tão grande que vai tomando uma posse assim do seu corpo, da sua mente, das suas ações, e aquilo vai virando quase um animal de estimação que a gente vai alimentando todo dia, sabe? E de repente você se vê com um vínculo com aquilo que te magoou de uma forma que você, como eu disse, você começa a alimentar aquilo, porque você já não sabe mais se livrar, sabe? Aquilo faz tão parte de você, aquilo já está tão dentro, enraizado, que você não consegue mais se desvincular. Então, assim, para mim, o quanto antes eu consigo resolver isso em mim e o quanto antes eu conseguir caminhar e deixar isso para trás, isso para mim, sabe? Isso para mim me faz um bem tão grande que é muito mais difícil para mim viver sem a prática do perdão que viver acorrentada a um sentimento de dor, mágoa, vingança, e amargura e todas essas outras coisas que a falta do perdão promove na gente, sabe? Parece até que eu sou boazinha, eu não sou boazinha, eu sou muito filha da puta para muita coisa, mas nesse sentido é isso que eu enxergo e como isso acontece dentro, sabe? Eu concordo com o que a Lua falou, vai bem de acordo com a pergunta até. O ato de perdoar é para que a gente não fique preso, né? Fazemos por nós. É bom poder externar isso, né? É bom ouvir a Lua falar sobre isso também, porque muitas pessoas não conseguem ter essa facilidade de perdoar. Quando eu falei de 2 poemas do livro Voltagem, da Carla, falei que um deles se chamava Alçapão. Na verdade, o alçapão é o outro. Eu me confundi. O alçapão diz: um perdão antes da hora é palavra solta que não se melhora. E juntando isso que a Lua falou, até me ousando aqui em ver o perdão como algo um pouco egoísta, eu perdoo por mim, para que eu não carregue esse peso, que eu concordo e acho que temos sim que ser egoístas em algumas coisas na vida, porque é pensar no nosso próprio bem-estar, né? É manter a nossa mente sã. E juntando com o seu poema, Carla, como que você vê o tempo do perdão? Ele tem hora certa? Eu acho que tem que ter uma reflexão, sabe, sobre o perdão, porque senão ele é muito da boca para fora e é o que acontece muito, né? Eu acho que esse assunto é o assunto que eu mais reflito na vida toda, mas não é o assunto do perdão do outro. É um assunto mais complicado que é o auto-perdão, assim, sabe? Que é a culpa. E a culpa eu não sei de quê. Então, eu acho que aí vai ficar mais filosófico, vai ficar mais psicológico ainda, assim. Assim que é bom, a Mas gente está bebendo mesmo.
Tá bebendo, vai, assim, Vai ficando mais filósofo, cada vez, cada vai gol. ficando mais, nossa, fica mais barato do que o psicólogo, fica melhor, fica bem melhor também. Só a Lua Porque, que tá tomando assim, água. quando eu penso, assim, em muito... Porque eu sou uma pessoa que perdoo muito, assim, e justamente porque eu tento me perdoar, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito e me puno muito. Assim, eu não sei se é de uma forma, assim, filosófica, religiosa, talvez, porque eu estudei em colégio batista, né, de família religiosa, mas, assim, sempre uma cobrança muito grande. Então, eu sempre me coloco, sempre com essa empatia no lugar do outro e acabo perdoando. E agora, assim, do alçapão, quando eu falo que um perdão antes da hora, é aquela coisa que não foi refletida e tem que ter uma reflexão sempre. Eu acho que um silêncio, às vezes, é a melhor resposta do que a pessoa pedir desculpas, entendeu? Do que ela pedir um perdão antes da hora. Assim, eu acho Interessante isso, que tem a ver com a reflexão mesmo do sentimento, né? isso, porque todo mundo precisa disso, porque é muito sentimento envolvido toda hora, né? E a gente, poeta, assim, sentindo, todo mundo, né? Não é só poeta, todo mundo sente muita coisa. Então não dá para digerir ali tudo que você está sentindo e a pessoa desculpa. E com o tempo a pessoa aprende a pedir desculpa como se ela espirrasse, como se ela, né? Primeira lágrima, a pessoa importa com a primeira lágrima. E depois não importa mais. É a mesma coisa com o pedido de perdão, né? Com o perdoar, né? O que é realmente perdoar? O que é realmente saber perdoar o outro, conviver com o outro? Aí que eu acho que é mais complexo, aí que vem a reflexão, assim, maior, né? Quando você realmente quer perdoar o outro e conviver com o outro. Não conviver com o outro é a opção mais fácil, que aí você perdoa da boca para fora e beleza. Cada um segue seu caminho, beleza. E hoje, em tempos de amores líquidos, né? A gente fala de Bauman, fala de tudo. Isso é o que está mais acontecendo. E, assim, falar de perdoar de verdade, de tentar construir relações mais sólidas, eu acho que precisa de muita reflexão, assim, antes de pedir perdão. Depois que eu li esse poema que eu parei para pensar. E você, Lua, você acha que o perdão tem uma hora certa? Não. Eu acho que poucas coisas na vida têm Sim que é hora bom, certa. para dar debate. Pra Eu, gente ter... eu acho que o que tem hora certa, de repente, é a hora do trabalho, né? Você bater cartão. Não, isso com certeza. Acho que tem muitas coisas na vida que têm horas certas, as mais burocráticas. Eu acho que as coisas burocráticas, elas têm hora certa. As não burocráticas, eu acho que tudo que envolve sentimento, que envolve a parte, o dentro, né? O que é de dentro, eu acho que não tem hora certa, não. Eu acho que a hora certa é a hora. É a hora de cada um, né? Assim, não é a hora certa de cartão, mas É a acho hora que que seria você a hora de sente cada que não um, vai né? ser. É a hora que você sente que não vai ser uma conduta só para expressar um ato ali como uma cerimônia, entendeu? Como algo, enfim, como algo que a sociedade espera, ou que os outros esperam, né? Eu vou Vai. Vou emendar numa ideia aqui, porque eu tenho uma pasta no meu computador que eu uso muito para brainstorm, para inspiração. Tem vídeos, tem texto, tem poesia, tem ideias soltas. Geralmente, quando eu não estou inspirado, estou querendo ler algo que me tire da minha zona de conforto, para usar uma palavra da moda, eu me fortaleço lá, nessa pasta que eu tenho. Até tenho uma lousa na minha humilde biblioteca, onde eu escrevo palavras soltas, frases. A Lu até sabe disso. Mexendo nessas coisas, eu achei um texto, eu salvei. Provavelmente porque eu achei bonito na época. Já tem um tempo que eu salvei ele. E por alguma razão, ele veio sem assinatura, então não sei de quem que é. Mas ele tá lá, tá salvo. Eu queria que a gente fizesse uma análise dele. E, como eu disse no episódio com o Rafa e com a Bey, a gente não pode juntar poeta e não falar de amor. É inadmissível. E esse texto, ele fala muito que o amor resiste à distância. Ele fala assim: O amor resiste à distância, ao silêncio das separações e até às traições. Sem perdão não há amor. Diga-me quem você mais perdoou na vida, e eu então saberei dizer quem você mais amou.
O amor é a equação onde prevalece a multiplicação do perdão. Você o percebe no momento em que o outro fez tudo errado, e mesmo assim você olha nos olhos dele e diz: mesmo fazendo tudo errado, eu não sei viver sem você. Eu não posso ser nem a metade do que sou se você não estiver por perto. É isso. Esse texto veio. Eu acho que a gente pode falar um pouco do amor e do perdão a partir dele, assim, como start. O que vocês sentem? O que vocês... Dentro do texto aí você falou que o amor, falou sobre amor e traição, né? Uhum. Eu acho interessante que hoje é muito difícil você ver essas duas palavras juntas, seguindo juntas, no sentido de que o amor suporta a traição, ou que a traição pode estar dentro do amor de alguma forma, né? Pode caminhar. Eu acho isso tão absurdo, assim, porque quando eu olho para a minha humanidade, quando eu olho para o humano, eu acho que não existe um ser que seja incapaz de trair em algum momento da vida. A gente relaciona muito a traição nessa questão do sexo, da conjunção carnal, sendo que existem tantas outras formas de você trair, ser desleal à pessoa que você ama, porque você é humano, porque não existe, sabe? Em algum momento você mente, em algum momento você fere, em algum momento você trai. Por isso que o perdão, dentro de qualquer relacionamento que existe amor, ou que deve existir o amor, ele tem que ser um ato, um exercício, uma prática constante, sabe? Não existe um amor que se sustente, que perdure, se não houver o perdão. Em algum momento existe uma deslealdade, em algum momento vai haver uma ferida, levando para o lado humano da gente. Não tem como a gente se relacionar uma vida com a pessoa, mesmo amando. Eu falo isso até como mãe, né? Falo isso até como mãe. Eu já dei um tapa na perna da minha filha, e isso é terrível. Isso é horrível, isso é cruel, se a gente for, sabe o que eu quero dizer? Sim. Naquele momento de raiva, de furor, porque ela me fez algo que me doeu, que eu achei inadmissível, e foi a minha reação. Você está entendendo? E quer amor mais puro, mais sublime do que um amor de mãe, mais genuíno? Então, se a gente for observar isso e levar para as relações de homem com homem, mulher com mulher, enfim, uma relação de companheiro, não tem como apartar essas coisas, sabe? E não tem como um amor sobreviver sem o perdão, sem a prática do perdão. Eu concordo com isso também, assim, no amor, assim, principalmente no amor romântico, né? Assim, em um casal assim, você saber perdoar, aprender a perdoar isso, né? Assim, hoje acho que as pessoas estão fugindo bastante, assim, elas não querem exercitar isso, porque desejos a gente vai ter e essas dúvidas, e eu acho que falta bastante diálogo, sabe? Assim, justamente dos próprios desejos, e aí já vem medos, né, de rejeição. Então, é perdoar, mas assim, até quando, né? O amor também perdoa, até quando esse amor, o seu amor é maior do que o seu amor próprio. Então, assim, é muito, né, o que a gente tem que pensar, assim, também. É uma questão, assim, porque a traição, né? Assim, eu já tive relacionamento que eu contei a verdade para a pessoa que eu traí e achei que a pessoa me perdoaria justamente por eu estar sendo leal com ela, justamente porque eu achei que eu tinha uma relação muito boa com ela. E me dei muito mal, justamente por, talvez, não sei, eu acho que machismo mesmo. Por vivermos numa sociedade muito machismo, porque a primeira pergunta que a pessoa faz não é se
por que que você fez isso? A primeira pergunta que a pessoa me fez é se eu transei com a pessoa, se eu gozei com a pessoa. Então, assim, quando a gente Totalmente sente patriarcal, né? é patriarcal. Então, assim, muita coisa que eu busco hoje, assim, assim, de ver, assim, por que que eu não fui perdoada, por que que várias coisas também que eu não perdoo também estão muito ligadas com essa sociedade patriarcal. Muita coisa que eu tenho que resolver ainda, que estou caminhando, né? Que eu estou escrevendo, acho que é bem por aí, assim. A minha reflexão até, querendo, se eu puder abrir um parêntese, é assim, eu quis só trazer uma reflexão diferente do que a gente está vivendo hoje nessa geração, que é uma geração muito cheia de fantasia, sabe? Da busca da perfeição, da busca da Dos mitos, né? felicidade. Dessa coisa assim que é fora do humano, sabe? Que é sobre-humano. Essa coisa que você vai estar feliz o tempo todo, né? Que se você busca felicidade, se você diz palavras positivas, se você é positivo o tempo todo, se você agradece o tempo todo, sabe essa coisa, né? Eu sei que eu vou ser um pouco apedrejada pelo que eu falei. Lógico que a gente não deve se ferir e passar por cima de si e fazer algo, ter atitudes que pense no outro, mas que nos fira, entendeu? Em momento nenhum isso. Mas o que eu quis dizer, assim, é que dentro da nossa humanidade, dentro do que a gente não tem como a gente se relacionar sem ferir ou sem ser ferido. E se a gente não tiver essa consciência, a gente não se relaciona nunca, sabe? A gente vai sempre estar pulando e buscando o companheiro perfeito ou a companheira perfeita ideal, que não existe. Porque Ou não então existe um falando, humano né, perfeito. assim, ou então sugerindo uma coisa que, assim, eu sou contra, assim, tipo poliamor, entendeu? Oferecendo um poliamor que, na verdade, te traz um vazio maior ainda. Uhum. Não, eu acredito nas relações duradouras e que as pessoas possam trabalhar isso sim, o perdão, o amor, porque uma coisa é complementar, né, da outra, só que senão fica muito dançado, assim, eu tô achando que tá tudo muito dançado, sabe, assim, tá muito louco, assim, tá muito louco para mim, assim, às Eu vezes dá acho vontade de sair fora. essa reflexão que a Lua fez dentro do que você falou, cara, é muito vital. A gente falou isso no episódio passado, até com a Bey e com o Rafa, porque quando você assume que você vai errar na vida, quando você assume que você é pecador dentro do sentido cristão, nós três mineiros sabemos muito que a religiosidade é muito forte. Quando você assume que você vai mentir em alguma situação, que você vai se proteger de um jeito que talvez você fira alguém, você reconhece uma contramaré, pessoas muito realizadas, muito endeusadas, musas e musos, estão muito ligados a coisas no sentido estético, no sentido de força ligada também à estética. Por que eu acho que é legal falar sobre perdão com duas poetas? E eu escrevendo também, a gente consegue ser errado, né? A gente consegue ir lá embaixo também. E isso é bonito, porque a poesia te transfere para um mundo de falhas, né? A gente falha muito e a gente está falando muito do perdão enquanto alguém a perdoar e pouco de quando a ser perdoado. Eu vou abrir um parêntese aqui que eu acho que vai ser muito de encaixe. Quero até falar esse texto e quero que vocês, acho que vai muito, muito a favor aqui do que a gente está conversando, esse mesmo espírito de pensamento poético, né? Então, vou ler essa poesia, eu quero que vocês prestassem atenção e, na sequência, quero ouvir o que vocês sentem dentro disso. É da Clarice, a grande Clarice. Ela fala assim: Nunca ouvi. não sei qual é a minha culpa, mas te peço perdão. A luz do farol revelou-os tão rapidamente que não se puderam ver. Peço perdão por não ser uma estrela, peço perdão por não ser o mar, ou por não ser alegre, mas coisa que se dá. Peço perdão por não saber me dar nem a mim mesma. Para me dar desse modo, eu perderia a minha vida se fosse preciso. Mas te peço perdão de novo. Não sei perder minha vida.
Eu acho esse texto fantástico, sou apaixonado nele. Nossa, É muito lindo. o que você diz depois de um texto desse? Foda, né? Clarice Eu digo, Tadeu, me perdoa, não tenho nada a dizer. Carla, quer falar? Eu interpreto esse texto também muito como ela falando da culpa de culpa dela. Não sei se é porque eu sempre acho que a culpa é minha, mas ela Eu falando também muito acho. da culpa dela, né? De desistir mesmo, né? Ela só pode e ela só tem a vida, né? Mas nossa, a forma como ela termina é um tiro, né? É a própria morte mesmo, assim. Eu amo esse poema, muito, muito. E olhando para Clarice, para aquela imagem que a gente tem daquela mulher tão profunda e ao mesmo tempo nessa coisa tão indecifrável dela, sabe? E de como ela remete isso para as pessoas ou para as relações, sabe? A Clarice é muito enigmático assim tudo que ela fala, né? Porque ela tem uma personalidade, sabe? Você olha e aqueles olhos assim que ao mesmo tempo profundos e ao mesmo tempo vazios, sabe? Que você não sabe o que você está enxergando. Você vê quando você olha para os vídeos da Clarice, que você não sabe ali o que você está vendo? A sensação é que ela é inalcançável. Para mim, a Clarice, quando eu olho para ela, é uma pessoa que não se alcança. Eu achei lindo. Engraçado, assim, eu li esse poema, eu gosto, assim, porque eu me identifico, mas eu me Eu amo identifico ele também. olhando para a culpa, assim. Uhum. E aí parece que quando a gente sente muita culpa também fica até mais fácil perdoar o outro também. Eu assim. acho que é isso. Quando eu falei sobre a minha facilidade de perdoar, eu acho que essa questão relacionada à culpa e de me enxergar como uma pessoa assim. Eu penso assim, gente, eu penso tantas coisas horríveis, eu tenho tantas práticas que não são legais, então como que eu não posso perdoar uma pessoa se eu sou assim? Eu penso isso também. É muito isso. Minha cabeça, às vezes, né, quando você pensa em psicologia, né, você pensa, poxa, às vezes eu estou frágil nisso, e eu pensei nisso, fui por esse caminho, por que a pessoa também não pode ter ido a empatia, né, por esse caminho também, pensado como eu? Então, acabo perdoando também. Porque, nossa, do jeito que eu falei aqui, voltagem, parece que eu sou uma pessoa má, e no dia a dia, não, eu só perdoo, só sei perdoar. E, na verdade, a pessoa mais difícil que eu acho, assim, de perdoar sou eu mesma, assim. É engraçado, né? A gente começou a conversa falando assim, nossa, falar sobre o perdão, né? Olha onde a gente já foi falando sobre isso. Tá quase uma hora falando sobre isso e não repetimos em nada. A gente tá indo pra reta final, meninas. Perdão, gente, por alguma coisa hoje. Me perdoa, por favor. Eu acho que eu falei um tanto de merda, por favor. Tô muito feliz de estar com vocês duas aqui. Foi muito legal o papo. A gente tem um quadro no Rabiscos que chama Na Sua Estante, onde eu pergunto para os convidados algum livro que inspire, algum livro que esteja na cabeceira. Eu li um romance agora da Sheila Manioto. Nossa, é lindo, não é? Uau! O último. O último. Que coincidência! E até agora não sei se voltei mesmo pro meu corpo. Você já ouviu o podcast com ela já? Não, ela tem que ouvir. Na duas terças foi com ela, você tem que ouvir. Foi demais esse podcast, foi muito bom. Você vai adorar. A gente falou só sobre esse livro. Porque eu tô apaixonadíssima, assim. Eu não li o primeiro livro dela. Desterro. E esse eu estava acompanhando muito, assim, por coisas pessoais mesmo, de sentir muito no corpo, eu tenho fibromialgia, eu sinto algumas dores no corpo. Falei, vou ler, e assim, rolou uma identificação, assim, com o corpo mulher, né? Como que a gente se coloca no mundo como corpo mulher, como que às vezes a gente quer se esconder dentro desse próprio corpo. E esse livro, eu acho que não é de romance. Para mim, é poesia. Corpo Ainda Quente, da Sheila Manioto. Isso, eu não falei o nome do... isso mesmo. Inclusive, ela indicou um livro, no podcast, ela indicou um livro da Margaret Atwood, que a Lua leu, e eu tô lendo agora. Eu ia falar isso, sabe? Nossa, eu leio também, eu vou fazer um clube de leitura aqui. Eu atravessei a lua, então. Tô brincando. Atravessar a lua é super poético. É super poético. A lua Eu tô muito louca para ler o livro da Sheila e
e logo eu vou lê-lo. Eu li o que ela indicou, Dicas da Imensidão, e foi incrível, que leitura maravilhosa, né, Tadeu? Demais. Você vai começar, você está começando, né? Estou começando, eu li 4 contos. O Esperando Robert Capa, que a gente lemos leu juntos. também, delícia, um romance forte, né? Muito bom. Momento, dentro da Segunda Guerra Mundial, né? E agora eu comecei o A Mulher Submersa, da Mar Becker. E vamos ver eu o que tô doida para ler esse livro, vamos louca ver para o que eu comecei Há um hoje. tempão falei que já li os poemas na Eu já li dela. esse livro. Então, assim, vou deixar, porque eu fui influenciada pelo Rabiscos, né, para ler o Dicas da Imensidão, então, né, não vou ficar falando muito dele de novo. Então, vou deixar o Esperando Robert Capa e esse da Mar Becker, que eu comecei hoje. Esperando o Robert Capa, a gente leu junto, eu com a Lua. Eu acho super legal essa experiência de ler junto, e a gente consegue... Foi. Às vezes eu leio o livro junto com a Carol Cavalcante também, eu já li, acho que 3 livros com ela. E é uma experiência muito boa. E essa que a gente leu junto com a Lua, a gente foi comentando conforme a gente foi lendo, e a história real, né, do Robert Capa, do fotógrafo, com a sua mulher, a Gerda. É mais bonita a Lua falando Gerda. Tá? Gerda. Eu acho que é Gerda. Eu acho também. E é lindo esse livro, acho que fica uma boa dica. Meninas, que delícia de papo, obrigado por tudo. Obrigada, Tadeu, obrigada, Rabiscos. Vocês fizeram Rabiscos Obrigada, especial. Tadeu. A gente vai ouvir esse Rabiscos pouco antes de 2021. Vai ser o último episódio de 2020, vocês estão gravando o último episódio. Gente, feliz ano novo, Carla, obrigada, adorei. Obrigada, nossa, muito prazer, obrigada por ter divulgado, gente. Feliz ano novo. Carla, você é ótima. Ter me dado esse gás aí, porque vocês me deram um gás aí no final do ano. Ai, que bom. Assim. No começo do episódio, eu dei o serviço de vocês, já falei das redes sociais, do nome dos livros, e estou muito feliz. Obrigado por vocês terem aceitado, obrigado por vocês estarem aqui. Carla, querida você, acho que a gente vai ter anos de amizade, se Deus quiser. Ai, tomara, então, todo mundo em Minas agora. Todo mundo em Minas, cada um num canto. Eu vou ir, vocês vêm cá, vão fazer essa troca. Vai ser ótimo. Lua, querida, obrigado por tudo, obrigado pela amizade tão linda. Tamo junto. Beijo, bom dia, boa tarde e boa noite.